Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Com prazer, mais uma vez, aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus através do canal Grama Cristã. Espero que este vídeo te encontre muito bem. Hoje gostaria de fazer uso da palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, Antigo Testamento, né? Abacuque, capítulo 2, versículo de número 4. Um versículo apenas iremos ler hoje. Está escrito: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Amém? Hoje eu quero falar sobre o mundo ideal. O mundo ideal, que é o que nós todos almejamos, ansiamos e queremos. Como seria a sua concepção de mundo ideal? Eu sei que cada um deve ter a sua concepção, né? Anarquistas sonham com um mundo sem regras, sem leis. Socialistas sonham com um mundo onde não exista mais a necessidade de dinheiro. Isso na teoria, tá? Bem na teoria. Capitalistas sonham com um mundo com custo perto do zero e lucros altíssimos ou nas alturas. Cada sociedade, cada grupo, cada indivíduo tem a sua concepção de mundo ideal. Recentemente fui visitar o meu pai, que estava internado no hospital, e na recepção lotada desse hospital eu vi uma senhora comentar: por que será que nós temos que ficar doentes, não é mesmo? Não precisava ser assim. Nós poderíamos viver com saúde, robustamente, até 100 anos, e depois disso, simplesmente morrer. Aí eu fiquei pensando no mundo ideal dessa senhora. Um mundo sem doenças, um mundo onde não existe dor, um mundo onde a gente parte desta vida no auge. Seria um mundo legal este mundo. Mas este mundo, ele não existe, pelo menos ele não existe aqui. A grande questão é que nós não vivemos no mundo ideal. Nós vivemos no mundo real. O nosso mundo é um mundo real. O nosso mundo, ele até foi criado ideal. Não ideal aos nossos olhos, mas ideal segundo o ideal de Deus, na ideologia de Deus. É um mundo onde não existia doença, um mundo onde não existia morte, um mundo onde não existia dor, não existia fome, não existia ausência ou falta de coisa nenhuma. Os seres humanos que viviam neste mundo eram seres humanos completos, por assim dizer. Só que os únicos indivíduos, as únicas testemunhas que poderiam nos contar o que era viver neste mundo são os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Só eles viveram neste mundo. Só eles sabem o que é viver em um mundo segundo o ideal de Deus. Depois da entrada do pecado no mundo, o mundo de ideal passou a ser um mundo real, um mundo que nós vivemos hoje. O ideal de Deus já não podia ser alcançado. O mundo se tornou duro, espinhento e suado para morar. Essa é a nossa história. Essa é a história de toda a humanidade. É claro que alguns sofrem mais do que outros. É claro que alguns moram melhor do que outros. É claro que alguns têm mais acesso a coisas do que outros, mas todas as mais de 8 bilhões de pessoas que vivem neste plano, nessa terra, vivem no mundo real, no mundo de sofrimento. Todas sofrem ao seu modo, mas todas sofrem. Sofremos ao nascer, tanto que a primeira coisa que acontece ao bebê quando nasce é chorar. Chorar do desconforto que este mundo
real nos causa, ou causa a criança, né? Então todos nós passamos por algum sofrimento, todos nós envelhecemos, todos nós um dia iremos morrer. Até uma criança está mais perto da morte hoje do que estava quando nasceu. Por quê? Porque é um mundo real, é um mundo onde nós vivemos, não é um mundo ideal, é um mundo real. Todos estamos envelhecendo e morrendo. Todos passamos por provações, desilusões, traições, dor, saudade, remorso, arrependimento. Assim é a vida. Então, o que nós aprendemos com isso é o seguinte: o mundo ideal não existe na nossa dimensão, não na dimensão em que vivemos. O mundo natural e real é muito longe do mundo ideal, seja lá o tipo de vida que você vive. O mundo ideal está no mundo espiritual, não nessa dimensão que vivemos. O mundo ideal de Deus está na espiritualidade, está fora dos nossos corpos, ou pelo menos teoricamente fora, ou pelo menos ideologicamente fora. Este é o mundo ideal. O problema é que nós nos acostumamos muito com o mundo real. E nós queremos maquiar o mundo real para que o mundo real se torne o nosso mundo ideal. Mas posso dizer uma coisa para você? Nunca será. Por mais dinheiro que você tenha na conta, pelo melhor lugar em que você vive, por melhor saúde que você tenha, tudo isso é transitório. Tudo isso um dia vai acabar. Tudo isso um dia fenecerá. É transitório. Então, o mundo ideal, por mais que nós possamos sonhar com isso, esses sonhos logo se esfacelam. Na época de Abacuque não era diferente. Eu posso dizer que era bem pior do que é hoje. Uma nação estrangeira veio contra Israel. Veio exercer juízo, o juízo de Deus. A nação havia pecado, a nação havia desobedecido, a nação havia se rebelado contra Deus e agora estava sofrendo as consequências de um duro e justo juízo da parte de Deus. E Abacuque é levantado como profeta. Eu acho interessante que antes de Deus convencer e converter uma nação, ele precisa convencer um profeta, o seu porta-voz, de que as coisas realmente precisam ser assim, de que a nação precisa passar por esse duro juízo. E aí esse profeta se levanta e Abacuque começa a dizer: olha, é muita violência. O primeiro capítulo de Abacuque é um capítulo onde ele fala das desgraças, das coisas que estão acontecendo, de que nada acontece. Ele está indignado, ele está revoltado com a atual situação da nação. Então, no capítulo 2, Deus ele entra em cena e ele começa a dizer: olha, Abacuque, eu vou dar uma mensagem para você e eu quero que você escreva essa mensagem em tábuas, com letras garrafais, com letras grandes, para que as pessoas possam ler enquanto estiverem passando, correndo, elas ainda assim possam ler, porque a mensagem que eu tenho é uma mensagem muito importante, Abacuque. Muito importante. Eu quero que você escreva a mensagem. Eu quero que você diga realmente aquilo que o meu coração está cheio. E a mensagem é esta, Abacuque: os maus não terão segurança. O justo, porém, viverá
segundo a sua fidelidade a Deus. Ou seja, o justo pela sua fé viverá. Essa é a mensagem mais importante do livro. Essa é a mensagem mais importante que Deus quer passar. Em outras palavras, enquanto o mundo ideal não chega, enquanto nós não vivemos o mundo ideal, mas ainda estamos absorvidos pelo mundo real, para viver neste mundo real, nós precisamos de algo muito importante. O que é? A fé. Sem fé não dá para viver no mundo real em consonância com Deus. Sem fé não dá. É preciso ter fé. É preciso caminhar com fé. Porque é a fé que vai fazer com que nos movamos em direção ao mundo espiritual. É a fé que faz isso. É a fé que faz você andar. É a fé que faz toda a diferença. Enquanto o mundo ideal não chega, o mundo real precisa ser vivido com fé. Bendito seja o nome do Senhor. É disso que nós precisamos. Se o cativeiro era duro, severo, trazia sofrimento, incômodo, de ser arrancado do seu lar, da sua pátria, dos seus parentes, de ser levado para uma outra terra, uma terra estranha, uma língua estranha, uns costumes estranhos, uma veste estranha, e de repente ser apresentado a outros deuses, diferente do seu Deus. Você precisava de uma coisa para superar todos esses obstáculos, todas essas dificuldades. Você precisava ter fé. Você precisa ter fé para superar os obstáculos que a vida lhe proporciona. Quem resiste em fé, como Abacuque, tem motivos para orar, como Abacuque teve. Aviva, Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica, na ira, lembra-te da misericórdia. Esse é o pedido de Abacuque. Ele quer um avivamento, ele quer que as coisas voltem a ser como era antes. A vida pode estar só o fiapo, só o pavio fumegante, só a árvore cortada, mas é a fé que vai permitir que este fiapo se transforme em seiva novamente. Aí vem o sopro, aí vem o cheiro das águas, e aí o broto se renova, o broto floresce, e as coisas tendem a ser aquilo que antes eram. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o que proporciona isso é a fé. É a fé. A fé vislumbra o impossível. Quem supera os obstáculos em fé, como Abacuque, tem motivos até mesmo para cantar. Abacuque tem motivos para cantar. No começo do livro, começa pesado, começa ali falando sobre coisas, sobre juízo, mas no final, Abacuque está cantando. Por quê? Porque a sua fé foi restaurada, porque a sua fé foi vivificada, porque a sua fé foi, de novo, ela floresceu. Bendito seja o nome do Senhor. E é por isso que Abacuque canta. Eu vou ler porque se perdeu a melodia. Por isso eu vou ler, mas não perca isso de vista. Abacuque cantou. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Bendito seja o nome do Senhor. Não são as circunstâncias que irão ditar o caminho de Abacuque. É a fé que vai ditar aquilo que ele é. Não são as circunstâncias, os problemas, as adversidades, os obstáculos que irão dizer quem você é, onde você está. Não são assim, não é nada disso. Quem vai ditar, quem vai fazer com que você continue caminhando é a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a fé que move o coração de Deus. É a fé que faz com que você ande e caminhe em rumo ao mundo ideal, enquanto vive no mundo real. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu me recuso a ser movido apenas por aquilo que meus olhos veem, somente pelo meu estômago, pelo meu rim, pela minha pele, pelos meus olhos.
Eu preciso ir além, eu preciso usar a fé para ir acima disso tudo, porque a fé mira alto, a fé olha para cima, a fé vislumbra Deus, o Deus da minha salvação, da sua salvação. Glorificado seja o nome do Senhor. Se não temporal, eterna, com certeza. Ele é a minha força, Ele é a sua força. Ele faz com que nós caminhemos entre vales e montanhas, porque a nossa jornada não é composta apenas por montanhas, por picos, tem vales também. Ele ainda me fará andar sobre as minhas alturas, diz Abacuque, sobre as suas alturas. O Senhor está falando com você essa noite. Ele me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Ele te leva para as montanhas, onde você estará seguro. Creia no seu Deus. Creia. Tenha fé. Caminhe em rumo ao mundo ideal, enquanto ainda está no mundo real. Esta é a palavra para hoje. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.